bem-vindo ao Modo PAP, o seu podcast sobre tudo que te interessa. Estamos aqui hoje com o palestrante e escritor Wagner Dias, com o empresário Fernando Silva e o empreendedor serial Anderson Schopen. Estamos aqui para falar do Modo PAP. O que é Modo PAP, Andréa? Paixão, audácia e persistência. É isso aí. E o tema de hoje são os bastidores das eleições. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é importante, o que faz um candidato se destacar, o que aconteceu, o que eles sabem aí. Então vamos começar a conversar aqui. Queria começar com vocês, que vocês contassem, né? Como é que foi, o que vocês aprenderam com as eleições desse ano, o que vocês acharam curioso, interessante. Pode começar com o Anderson. Então, boa tarde, pessoal. Me chamo Anderson, sou da cidade de Itajaí, empresário, empreendedor, tudo aquilo que a Andréa falou e mais um pouco. E falando um pouquinho sobre as eleições na cidade de Itajaí, elas foram bem tranquilas, assim, sabe? Rodei pela cidade inteira, fui surpreendido, porque o candidato que eu achava que poderia surpreender na campanha, que era o Osmar Teixeira, do 55, por fim, ele acabou ficando em segundo lugar, né? E o primeiro colocado fez uma votação muito expressiva, 50,66%. E eu falei para todo mundo que o segundo candidato, a diferença não ia ser de mais de 3 mil votos. O que aconteceu? Acertou? Acertei, na lomba. Todo mundo mandando mensagem para mim, dando risada da minha cara, mas tá tudo bem. O meu candidato a vereador fez 1.731 votos. Então, fala o nome dele. Cristiano Klaus Fischer, meus parabéns pelo seu trabalho, pela sua excelência e dedicação em tudo aquilo que você faz, é merecedor. Então, eu queria fazer um comentário. Deixa eu me apresentar, né? Eu sou Andréa do Vale, também sou palestrante, escritora, estão aqui os livros, posso provar. Então, queria só fazer um comentário que você falou, né? Começou falando que as eleições foram tranquilas. Vocês não eram nascidos, né? Mas o Wagner vai lembrar disso. Por quê? Já começou, né? Eu lembro que quando eu era pequena, as eleições não tinham eleições, e quando existiam eram eleições indiretas. Ou seja, deputados eleitos sem ninguém sabe como, eles elegiam quem eram o presidente e os outros cargos importantes. Então, eu tenho uma sensação de gratidão por a gente estar vivendo um momento onde a gente pode falar, né, que as eleições foram tranquilas. Ainda mais que o nosso país tem as urnas eletrônicas, que eu sou super a favor, acho maravilhoso chegar lá rapidinho. Mas eu queria, Wagner, que você comentasse sobre isso. Você que viveu, né, a dureza da ditadura. Na eleição de Pedro Vaz Caminha, né? Assim que ele chegou aqui, eu falei, vota no homem, né? Não, eu lembro que a gente foi cara pintada, a gente gritava nas ruas, anistia ampla, geral e restrita, porque nós queríamos ser simplesmente... Não sabia o que significava. Não sabia, mas a gente queria gritar. Ô, Wagner, tu tá 70 aí? Isso é problema meu, tá bom? Só pra mim saber. É nessa hora que eu penso, né? Onde tá o Datena quando a gente precisa dele, né? Na cadeirada, na criatura. Né? O Datena, pra dar uma cadeirada mesmo. É verdade. Mas eu lembro que teve o lance das diretas já também, que a gente lotou o Vale do Anhangabaú. Eu sou de São Paulo, eu moro aqui em Balneário Camboriú já faz 3 anos, mas eu sou de São Paulo. Nós lotamos o Vale do Anhangabaú, cantávamos a música. E nós queríamos, na época, André, que Ulisses Guimarães fosse eleito. O Tancredo Neves. E não foi voto popular, mas ele acabou sendo. E morreu. A gente, sei lá, morreu. Então já tem uma ponte com esse nome aí. Agora eu tô tirando uma aula pra você saber quem foi Tancredo Neves, então. E depois disso nós conquistamos o direito de votar. E isso foi muito legal. Na maioria das vezes, a gente tem uma história legal no Brasil, né? Que dos presidentes que nós votamos, 2 sofreram impeachment e 1 foi preso. E nós votamos em 5. E uma queria guardar o vento, né? Também. Tinha uma que queria estocar. Essa também sofreu impeachment. Então teve impeachment de Fernando Collor de Mello, impeachment de Dilma Rousseff, Lula preso. Então a gente vê, olha que o Michel Temer também chegou a ser preso. Só que ele não foi eleito, mas né? O Lula toda a vida foi inocente. O Michel Temer, ele não foi eleito foi na gestão da Dilma de 2011 a 2016 que houve o maior esquema de corrupção, né? Corrupção no Brasil? Não, corrupção no Brasil não tem corrupção no Brasil. Maior 10 bilhões de reais. Quando foi institucionalizada a corrupção, né? Uhum. E, bom, de lá para cá o país deu uma melhorada e
passar a palavra aqui para você continuar falando. Deu uma melhorada e falando o quê? Não sei. Então fala você no que melhorou. É verdade. Então, né? só fazer eu achei interessante fazer essa retrospectiva, porque acho que muita gente que vai assistir aqui não se lembra disso. E nós vivemos essa transição de ter o presidente. Eu lembro do último presidente, do Figueiredo. João Batista Figueiredo. Isso. E ele, então tava. Então, aquele processo de abertura. Então, ele foi. Tinha que dar graças a Deus que ele deixava fazer mais um. Mas, gente, imagina, hoje em dia, apesar de que censura também entra aí, depois a gente pode falar disso, mas hoje nós vivemos um momento bem diferente e vale também falar da eleição da Juliana Pavan, aqui em Balneário Camboriú, que isso também significa um grande avanço do ponto de vista de candidatura, de eleições, porque... O sobrenome Pavan foi forte nessa eleição, né? Com a história do Pavan em Balneário Camboriú e ao apoio dele, né? E tinha o Muro das Lamentações ali, né? Balneário Camboriú e Camboriú. Daí agora a filha vai tocar Balneário Camboriú e o pai vai tocar Camboriú. Bem provavelmente eles vão construir uma ponte ali também. Eu acho excelente. Mas olha só. Um pouquinho de sarcasmo, Anderson. Falar um pouquinho aqui do que o André está falando. Isso é um recado para você, criatura, que por alguma razão votou branco ou nulo. Pelo amor de Deus. Não tem a menor ideia do que a minha geração lutou para que você tivesse o direito de escolher a pessoa que vai gerir a sua cidade, o seu estado e o país. Eu não vou falar nem do tempo da ditadura, né, de pessoas que morreram por isso, da guerrilha do Araguaia, não vou entrar nesse assunto. Eu vou falar só sobre o direito exercido e conquistado por nós, para que você pudesse chegar e falar assim, eu vou votar nessa pessoa, nem que vote errado. A gente tenta 4 anos depois, é assim que acontece. Esse é o principal sintoma da democracia, pode até ser o arrependimento, mas você tem o direito de escolher a pessoa que vai gerir, o cara que vai definir, eu vou fazer uma ponte aqui, eu vou fazer alguma coisa ali, é você quem escolhe isso. E aí, de repente, por alguma razão, você vai e vota branco ou nulo, é um absurdo. Então, eu acho que, eu não sei se tem algum estudo de que tipo de pessoa que é que faz isso, mas provavelmente seriam acéfalos. Não, tem. Eu engoli. Tem um tipo de estudo. Essa pessoa que sai de casa pra votar nulo ou branco, ela deve ter usado droga estragada. Não sai de casa, fica em casa. Fritou o cérebro. Cuida dos filhos, abraça a mulher, vai lavar a louça. Agora vai sair de casa pra votar branco e nulo? Aqui no Brasil tem muita cultura do... futebol, religião e política não se discute, né? Eu acho que é muito pelo contrário, principalmente política. A política tem que ser discutida, conversada. Chega na época de eleição, todo mundo tem um candidato para indicar, né? Um parente. E o brasileiro tem o hábito de estar na rede social, estar no jogo tigrinho, e não tirar 5 minutos naquele momento para... Tigrinho é massa, cara. Top, né? Pode entrar lá no meu Destruindo Instagram. a sociedade. Tá destruindo a sociedade. Shake tem lá um tutorial de como você vai se fuder jogando tigrinho. Pode entrar lá. Exatamente. Teu sonho é que o Alexandre Moraes veja esse podcast, né? Bloquear as redes sociais de Anderson E o Show. cara não tira 5 minutos para investigar ali, dá um Google, Wikipédia e ver quem é aquele candidato, qual é a caminhada dele, o que ele já fez na vida, o que ele produziu para a sociedade, se ele responde a algum processo criminal, se foi processado pelo TSE. A pessoa não tira, vou votar nele porque meu amigo indicou. Não, isso aí, esse voto lá na frente vai te ferrar, cara. Só não reclama depois, né? Tem o candidato de Itajaí, que era candidato a prefeito. Ele usava a tornozeleira eletrônica. Mas pode. Se a lei permite, qual o problema? Tá, porque agora é um tamaguchi a tornozeleira eletrônica? Se a lei permite, lei não se... É isso aí, mas lei não se discute, cumpre-se. Entendeu? Não se discute isso. Tem um legislativo para isso. Mas deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Uma vez eu tava... vou contar para vocês um overview aqui, né? Eu, quando eu era adolescente, eu era de esquerda. Né? Eu fiz campanha pro Lula na primeira vez que ele se candidatou, porque nós acreditávamos. Entendeu? Era a voz da esperança. Lula lá. Não, quem foi lá na tua casa? Aldo Rebelo, já foi na minha casa do presidente. Wagner, tem uma questão também sobre as fontes de informações, né? Naquela época não existia mídia social. Não, existia a narrativa da maior empresa de comunicação do Brasil. Mas o legal, assim, Fernando, era a voz da esperança. Até a música era bonita. Sim. Brilha uma estrela, nasce a esperança, sem medo de ser feliz. A gente acreditava nisso. E o louco era o Enéas, né? Como cantor, um excelente escritor. Você fica na sua. E aí, o que acontecia? A gente fez trabalho, fez tudo isso na primeira vez. O primeiro mandato dele foi até legal. A gente não pode, porque tinha uns números bons, a gente só não sabia o que estava por trás, né? A conta ia chegar. Segundo, já caiu a ficha. Mas aí eu lembro que eu vi uma frase que falava o seguinte: quem não foi comunista até os 15 anos é porque não tem coração.
E quem é comunista depois dos 15 é porque não tem cérebro. Muito. Ah, então faz isso aí, faz total sentido. E aí a gente já bom. começa a ver as coisas, né? E aí a gente começa a ter um panorama diferenciado da política. O Datena tava quase chegando agora aqui. Ele é da cadeirada. Então a gente chega e fala o seguinte: vamos pegar modelos de sistema político no mundo todo. Qual deu certo? É a democracia e o capitalismo. Isso é o que dá certo. Né? Então eu falo assim, pô, aqui nós vamos fazer diferente? Não vamos. Não, eu falo mais uma vez, a cidadania, você ir lá e votar, mas vote em alguém que tenha um projeto que possa contribuir com a sociedade, não legislar em causa própria. Não, e com relação a projetos e ideias, independente se o candidato A, B ou C ganhou, porque se ele tem uma proposta boa e uma ideia boa, mas ele não era o meu candidato, tá, mas eu vou ficar contra a minha cidade, então? Não. Né? Anderson, se você fosse candidato, qual seria a sua Misericórdia. Se eu fosse proposta? candidato, eu ia fazer o projeto Minha Casa, Minha Vida. Eu ia construir casa na praia, casa no centro e casa no bairro. E uma casa de campo, Para garantir a sua vida. para garantir a minha vida. Aquela coisa, eu entraria, né, para ajudar pessoas, meus 5 irmãos, 8 sobrinhos. Claro, ia ajudar todo mundo da família. Mas também a família, eu e mais 2 também, porque o resto é uma quadrilha. Sobre ali o gancho que o Wagner deixou sobre a importância do voto, né? Nós tivemos como deputado, se eu não me engano, o Tiririca, né? Sim. Pior que tá, não fica. Sim. Qual era o lema? Você quer saber o que o deputado faz? Eu não sei, chego lá e te conto. É. Então ele conseguiu se Foi eleger o mais votado. o mais votado. No estado de São Paulo. Não, mas Qual nada foi o está tão legado ruim que não dele? possa piorar. Alexandre Frota. Só que olha que loucura. Olha O os Alexandre Frota personagens foi um que bom nós temos na deputado. política brasileira. Olha os uma personagens. vergonha. Então, agora é impossível falarmos dessas eleições. Literalmente personagem, né? Sim. Vamos falar de outro personagem agora. É impossível falar dessas eleições sem citar Pablo Marçal. Ele que é um empreendedor, um empresário que cresceu absurdamente nas redes sociais, com um discurso de empreendedorismo, prosperidade, incentivando, falando sobre inteligência emocional, incentivando o jovem a empreender. E foi um fenômeno. A gente não tem ninguém no Brasil que não ouviu falar de Pablo Marçal, mesmo a eleição sendo para a Prefeitura de São Paulo. Ele chegou onde ele queria chegar, né? Não sei. Que a Globo falasse dele, né? Não só do monte. Não Ter sei. levado o povo pro monte. Sim, verdade. Mas ele ficou bem conhecido. Mas é uma pessoa que... Pra mim, ele se perdeu no andar da carruagem nas eleições de São Paulo ali. Ele bateu muito, ficou 10 dias, 15 dias falando e batendo, e foi 20, foi 25. Acho que se ele tivesse feito uma semana só, o Wagner... A estratégia dele inicialmente deu certo. Ele queria cortes lacrar. É isso que ele queria viralizar, né? E ele falou sempre que ele não tinha marqueteiro, né? Eu Ele acredito- é o próprio marqueteiro Mas dele. eu acredito que numa próxima Ele se eleição... pauta em vários livros. Ele vai que Ele considerar vai a ter um possibilidade. marqueteiro, porque é importante ter uma pessoa com experiência. É que da metade da campanha pra frente faltou aquele mais, porque ele conseguiu criar a comunidade de consumo dele, do conteúdo, e pessoas que se dispuseram a votar nele. Aí ele vestiu vários personagens, e a partir do momento que passou aquele processo de bolis, comedor de açúcar, bananinha, para-choque de comunista, consórcio comunista, enfim, faltou aquele a mais, né? Mas eu gostei da campanha dele. Foi bem bacana. Ele apanhou, quebrou o dedo, quebrou a costela e explodiu e conseguiu fazer com que que o Instagram derrubasse 3 contas. Gente. O cara fazer 1.100.000 de seguidores Em um dia. em 3 horas. 3 horas. Mas a comunidade do fenômeno. marketing digital também abraçou ele, né? Ele teve esse apoio da comunidade Vamos do lá, marketing digital. vamos lá. Vou dar a minha opinião aqui. O nosso modo, o primeiro P é paixão. É inegável que ele é apaixonado por aparecer. Isso é inegável. Ele gosta disso. Ele gosta. Fato. Ele faz, eu acho que eu não sei se é do Brasil ou do mundo, o cara que tem mais horas de conteúdo gravado, alguma coisa, é Ele é um assustador. cara apaixonado pelo sucesso. Essa que é a verdade. Isso, aí vamos lá. Só que nosso modo PAP, falei paixão, audácia e persistência, e hoje nós estamos falando de política. Só que política é outro cenário. Não adianta a gente chegar, hoje no Brasil, a gente tá falando dele aqui. Acho que nos lares brasileiros se fala dele aqui, talvez no A mundo. repercussão da eleição em São Paulo É tomou assustador, conta. é assustador. A questão é por que não ganhou? Né? E isso tem que ficar bem claro, assim, o que faltou para ele. Lembrando que nós estamos falando de política. Política é um negócio totalmente diferente. Não adianta chegar, eu sou o cara, eu sou isso, eu sou aquilo, não conseguir. Porque se a gente fosse somente por aparecer,
por visibilidade, o Datena tem mais do que ele. Talvez não tenha nas redes sociais, não tenha o Instagram, o TikTok. Mas que ele em tempo tem. de televisão. Tem tempo de televisão, tem audiência, tem anos, né? Mas muitos apesar de anos. dominar a comunicação nos debates, ele foi muito mal. Isso, mas vamos falar. Então, são duas coisas diferentes. Né? Vamos falar dessa audiência. Essa audiência. O Datena tinha mais que ele, então a questão não é audiência. Não. Habilidade de debate. O Pablo deu um show. Não. Onde ele se perdeu? Na linha tênue que existe entre confiança e arrogância. Exato. Então ele demonstrou, eu acho que a confiança dele Concordo. assustava. Eu vou fazer, confia em mim, eu Não vou vai ter destravar. segundo Não vai ter turno. segundo turno, isso é legal. Não teve, não Essa teve audácia frente. para ele não teve, né? Infelizmente. Só que aí o que aconteceu, e na minha opinião, Infelizmente. e eu conversei isso com o André, foi na quinta que saiu o negócio, o que aconteceu? Na sexta? Ele durante todo o processo de campanha, ele estava falando, eu vou soltar um documento. Exatamente. No último dia, porque senão o povo esquece. Então ele sempre avisou que tinha. Isso foi premeditado. Eu vou te falar agora o que eu acho. Talvez eu esteja errado, tudo bem? Eu acho que ele começou com aquele erro do homônimo do Guilherme Boulos. Que tinha um cara que chamava Guilherme alguma coisa Boulos e que era dependente. E falaram, o Guilherme Boulos é dependente. Ele falou, uhul. E quando viram, ao invés de ele falar, errei, me enganei, não é esse? Esquece Entra essa história, a arrogância. Entra a arrogância. Falei, agora, já falei, vou ter que manter. E aí entrou naquele coluio e entrou e perdeu a paixão, cara. Aí ele se tornou igual tudo aquilo que ele condenou. Ele falou assim, não, porque eu não vou me corromper, eu não vou trabalhar com a mentira, eu não vou fazer tudo isso. E acabou fazendo isso na prorrogação. E é o seguinte, cara, o povo não perdoa. Não perdoa. Entendeu? Eu acho que a diferença foi 60 mil votos. É. Sim, mesmo, 60 mil dá 30 mil, então, né? Porque se a metade vier de lá para cá, já dá isso. Vamos colocar 30 mil pessoas, talvez foram 30 mil pessoas que não gostaram de ele ter contado uma mentira lá do laudo do menino, lá do Boulos, e aí falaram assim, esse cara Ele não merece conseguiu meu pegar uma voto. parcela Mas dos ele- conservadores aqui talvez. do Brasil, né? Ele Não, conseguiu mas pegar. ele não mentiu. Ele não mentiu. Porque ele só postou. É. Não foi ele que fez o É laudo. a então, desculpa né? que todos os Ai, políticos meu Deus, usam. então, Eu não fala sabia. sério, né? Quantas vezes você... De quem que é o triplex? Não sei. Eu não sei. Ah, mas compraram Passadina lá, não sei o que. Ah, mas eu não sabia. É a desculpa do político. Mas, Wagner- E aí o que aconteceu? O Pablo fez a mesma coisa. Copia e cola. te fazer Então, uma mas aí pergunta. tudo aquilo que ele condenava, ele perdeu em 10 minutos. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Pergunte. Diante do brilhantismo do Pablo Marçal, né? Em toda essa trajetória como empresário. Coach, ele disse que não é coach. Desde a estratégia que ele adotou nessa campanha em São Paulo, você não acha que ele sempre teve um passo à frente? Talvez não tenha sido por acaso, porque você mencionou ali o anônimo. Ele teve 2 meses de campanha para decidir o que ele ia fazer com aquele documento. Eu acho que ele Chegou não às tinha. 46 do segundo tempo, ele sabia que seria muito fácil o pessoal esmiuçar as informações ali. Né? Eram pontos frágeis ali naquele... Eu acho que ele não tinha esse documento. Essa é a verdade. Eu entendeu? também acho que ele não tinha. Ele blefou. Blefou. Ele blefou ali. Entendeu? Foi E um aí blefe, falei né? agora faz um aí. Não, mas ele deixa... Mas estrategicamente ele estava bem. Os números davam conta que ele ia para o segundo turno. Davam. Ele... Não dava, não As dava. métricas lá Não dava, de não. alguns Sempre institutos tava davam. Não, tava sempre empate Três, técnico, empate- sempre empate técnico, não empate dava, triplo. entendeu? Agora, trazendo Mas fez a pro diferença. nosso- Esse tiro no pé que ele deu fez total diferença no Pra resultado baixo. final. Diferença pra baixo, sim. Literalmente, exato. Negativamente. Agora, trazendo para nossa vida, né? Foi uma coisa que você citou que foi interessante, que foi, você falou do Datena. O Datena na televisão, ele é um comunicador excelente, ele fica acho que umas 3, 4 horas, né? Não Por sei, dia, né? por dia, né? Na televisão. Há décadas. Há décadas. E no debate, ele então, saiu do quadradinho, ele se Deixar um perdeu. gancho. Pessoal, qualquer bola fora aqui, ó, minha, tranquilo, tá? Nunca trabalhei com marketing digital, nunca trabalhei com palestra, tô aqui para contribuir, ok? Por Tá exemplo, agora, você cagou. Esse corte vai ficar legal, cara. Então, gente, quem colocou vodka na água dele? O que você tá bebendo aí? Tá bebendo. Tem só pra ti? Água de Tem, passarinho não bebe. O Datena. Então, eu queria conversar com vocês sobre isso, né? Sobre a influência da comunicação. Vocês acham que ele perdeu o voto por ter gaguejado ali? Ou porque simplesmente todo mundo sabia, pô, que ele não é Eu acho que ele entrou na política de São Paulo pra arrumar um dinheiro. Ele nunca quis ser prefeito de São Paulo.
Eu acho assim, uma nas opinião. pesquisas iniciais, olha que louco, ele chegou a ter 12% na pré-campanha. Bastante. É muita coisa para terminar com 1, alguma coisa. Ele foi ladeira abaixo, né? Cento e poucos Porque uma votos coisa, só. Sheik, é a gente tá num estúdio com um teleprompter ali e ficar lendo as notícias, entendeu? Aí dá uma de machão, põe um tom de voz legal, faz alguma coisa, me ajuda aí, e não sei o quê. Você tem um TP está no ar-condicionado. Mas o da Atena e o teste de fidelidade também era a mesma coisa. Para. É isso aí. Eles Não ficam quero. meia É isso hora aí. remoendo o mesmo assunto Aham. e fazendo aquele Sim. mesmo debate. Para. Isso. Tu já Então, foi pego no teste de fidelidade? Eu não. Claro que já, cara. Agora ali as perguntas sorteadas, apesar de que acho que deu para perceber também, você que está em casa, deu para perceber que eles ensaiam as respostas, que as respostas são sempre as mesmas. Só Então, mudam não as importa palavras. qual é a pergunta, o que importa é a resposta que ele vai dar. Então eles sempre ensaiam. Eu tô falando isso porque tem muita gente que fica inseguro na hora de fazer um vídeo, na hora de gravar alguma coisa, achando que tudo é Perfeito. espontâneo, e não é, gente, eles ensaiam bastante. E o Pablo Marçal teve a grande vantagem dele falar o tempo inteiro, ele fazer live. Quantas lives ele fez? A vida inteira. Ele fazia Meu live Deus. 459, lembra? Então, muita coisa. Ele tinha experiência de fazer de improviso, mas nos debates, as frases dele eram sempre as mesmas. É, só muda. É igual a batata, né? Então, mas o que A acontece? estratégia dele Isso, foi exatamente. Todos davam as mesmas respostas. A estratégia dele foi os cortes, né? E ele conseguiu o objetivo. O que acontece é assim, ó, todo mundo, principalmente o Pablo, é inegável o sucesso dele como no trabalho que ele executa, né, de professor, de alguma coisa. Você tem uma base. Você tem para qualquer assunto. Você sabe falar sobre neuroplasticidade, você pode falar sobre controle emocional, você pode falar sobre desbloqueios, pode falar sobre crença, e ele tem muita habilidade de linkar os assuntos. Então não importa o que você está falando assim, eu vou falar de ir para o planeta. Cara, as pessoas que vão para o planeta são as pessoas que um dia imaginaram. E no meu curso, eu mostro. E aí faz esse link, é assim que funciona. E eu acho Entendeu? que ele tem uns 150 milhões de tera naquela cabeça também, né? De quê? De teras, né? De armazenagem de dados. Ele é Quanto bom, mais isso é usa, inegável, né? isso é inegável, ele tem. Mas o que eu falo, assim, essa diferença, né? Ele chegou lá e ele chegou para desafiar. Era, sabe o quê? Ele estava como franco-atirador, entendeu? Qualquer coisa para ele é um ganho nesse caso. Porque, pô, o cara sem marqueteiro, sem fundo partidário, Eleitoral, sem tempo de televisão, sem Arrecadou não sei o quê. 6 milhões de reais, eu acho que foi o valor. O que eu acho que seria legal, Sheik, se ele fosse pro segundo turno, o que acontece é metade o tempo de televisão é igual, entendeu? É uma justa. Isso, aí ia ser legal, aí ia ver a habilidade que as pessoas têm, né? Então aí o jogo ia ser um pouco diferente. Ele ia destruir o Nunes. Eu acho, mas aí vem uma coisa aqui que talvez fique até pro nosso próximo episódio, que brigar com a máquina do governo é muito difícil. É muito difícil. 60 milhões, né? O Lula colocou na campanha do Boulos. E tem uma coisa, Fernando, assim, se a gente vê o mapa das eleições lá em São Paulo, a periferia deu Boulos, né? Depois foi concentrando, deu Nunes, e o Marçal ganhou no centro expandido. E o que acontece? Imagina o seguinte, você tem 4 anos de gestão, você fica 3 anos sem fazer nada, não tem problema, o povo esquece. No último ano, você vai nas comunidades e fala, o que vocês querem aqui? Pô, a gente quer que pegue aquele córrego ali, tampe ele. Ele vai lá e faz. Aí os caras lembram, olha, o prefeito está fazendo, eu quero que asfalte isso aqui. Você sabe uma coisa, tem uma coisa na política, né, que não se faz túnel. Vocês sabem, isso é uma coisa do Maluf. Nunca faça túnel, porque túnel ninguém vê. Entendeu? Viaduto, aquele viaduto, quem que fez? Maluf. E o Maluf, ele tinha uma coisa muito legal, André, que as pessoas falavam assim, mas Maluf, o senhor mandou a polícia militar bater nos operários lá na fábrica em São Caetano. E ele falava assim, só que para chegar na fábrica de São Caetano, tem que pegar a Anchieta que eu que fiz. E mudava de assunto, entendeu? Sim. Então, eu admiro assim pro homem, né? O homem era inteligente. Ele era rápido nas Rápido, respostas, né? sagaz, muito sagaz. Muito, Então, muito. Agora, o podcast aqui é paixão, audácia e persistência. Isso. Eu acredito que a persistência do Pablo Marçal vai levá-lo longe. Aonde Eu Ele tem tenho um minhas projeto para a dúvidas. presidência Né? de 2026. Não tenha dúvida. Então, ele conseguiu uma projeção nacional, Quando? eu acredito. 2026. Mas nem ferrando. Não, tem perigo. Pessoal, Não tem Governador, perigo. O povo tem a governador memória de São Não Paulo. tem perigo, não Governador ganha do de São Tarcísio, Paulo? mas nem a pau. Não ganha. Escreve aí, ó, fica registrado, coloca, pode me Assim, ó, cancelar. vamos falar, eu gostaria que ele fosse eleito. Eu também. Imagina, um cara que tá o Eu tempo também. inteiro ao vivo nas redes sociais, eu acho que a gente ia aprender muito eu também gostaria, mais gostaria sobre muito. os bastidores
bastidores da política, com quem que ele conversou naquele dia, com quem que teve reunião. Mas eu queria acho que ele... compreender mais como que funciona esse dia a dia do prefeito, né? Que o prefeito chega lá e faz o quê? Vou te dar uma aula, André do Vale. Vou te dar uma aula aqui para vocês entenderem do que eu tô falando. O prefeito da prefeitura de Itajaí, uma coisa que eu tenho certeza que ele faz é tomar café. Porque a cada 2 passos tem uma garrafa de café. Ou melhor, tem uma com açúcar, sem açúcar, com adoçante, sem adoçante, com leite. Câmara dos Vereadores, a mesma coisa. É panificadora? É, quase uma panificadora. Isso, a panificadora da prefeitura. Olha o que acontecia. Você lembra do Falcão que jogava futsal? Sim. Você lembra dele? Um gênio. E aí o Falcão fazia isso. Pô, quem não gosta do Falcão? E aí o Falcão foi jogar o futebol de campo. No São Paulo. No São Paulo, que o técnico era o Leão. Leão, exatamente. Não jogou nada, entendeu? Quem Sabe por quê? foi o presidente? É outro circuito, é outra exatamente. história, é outra bola, não adianta. O Pablo é um gênio, isso é inegável, mas política é outro circuito. Ele não vai concorrer com o Tarcísio lá em São Paulo, não vai, não tem jeito, porque o Tarcísio vai ganhar. Presidência nacional. Na 2026. presidência, ele já deixou bem claro, se o Lula ainda estiver vivo... Ele tem, desculpa cortar, ele tem o apoio do Nicolas Ferreira agora. Isso, só que o Nicolas está anos-luz à frente dele na política. Só que A gente não pode esquecer tem idade isso. nem para a próxima e nem para a segunda posterior, entendeu? Mas o Pablo não vai, tá bom? Ele já deixou bem claro o seguinte, ó. Enquanto o Lula estiver vivo, ele não se candidata, porque ele sabe que o Lula ganha. E aí, com o Lula morre, o Bolsonaro volta a ser elegível. E assim, ó, o Wagner falou que ele não vai. Ele não vai. Ele não vai. Tem que confiar em político. Isso Se eu tiver errado, Essa daqui é diferente da do Fernando. Se eu tiver errado, é só apagar o vídeo. Isso é interessante porque, assim, é falar com convicção, né? Isso faz Vai toda a ganhar no diferença. primeiro turno. Você sabe que eu fiz uma aposta com um amigo meu aqui de que o Pablo não ia pro segundo turno. E aí ele falou, então, não vai, claro que vai. E aí tem mais. E ganhei a aposta. Mas falei assim, eu sou um gênio? Não. É que a gente acompanha a política, não é pela nossa idade. Eu fui filiado ao Partido Comunista do Brasil, gente. Eu Olha não isso. conheci ele nessa Não, época. não precisa falar isso também, não precisa falar isso. Meu Deus do céu. O que tava ruim? Condessa Elizabeth Rubiano. Eu passava a noite lá porque eu era da UNE, União Nacional dos Estudantes. Aí eu fui da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Pichava muro, fazia um monte de coisa. Não tem 73 anos, tem mais? Fase rebelde do Wagner Dias. Era que a gente acreditava, né? E um monte de coisa, beleza. Mas a gente viu muitas coisas. Assim, gente, os acordos que são feitos na calada da noite, é muito fácil eu chegar, André, e falar assim, a senhora coloque-se no seu lugar. Terminou? André, vamos comer uma pizza? É muito comum isso. É mais comum do que a gente imagina. O próprio apoio do Bolsonaro ao Nunes, né? Por exemplo, ele fala assim, não é o candidato dos meus sonhos, mas vou apoiar. Fala, pô, então o que está acontecendo? Valdemar da Costa Neto pressionou O que está ele. acontecendo? Então vamos lembrar assim, fala assim, esses caras têm paixão pelo que estão fazendo? Não sei. Se é pelo poder que tem a paixão, se é pelo dinheiro, por que é. Porque, por exemplo, ó, imagina assim, eu moro num prédio, tem uma síndica lá. É política também, entendeu? Eu jamais seria síndico. Jamais. Eu não quero alguém tocando a campanha da minha casa para falar o elevador quebrou de madrugada, alguma coisa. Por que uma pessoa quer ser político? Essa é uma pergunta. Aquela pessoa que tem paixão por servir como síndico, aquelas pessoas que fazem trabalho... Eu participei de uma igreja lá em São Paulo, que a menina ela saía para ir fazer capelania no hospital para ficar consolando as pessoas na oncologia. Eu admiro isso, Sheik. Eu falo assim, Wagner, você faria? Não. Eu contribuía financeiramente, mas não tinha essa habilidade que ela tinha. Então tem pessoas que têm essa paixão por servir, por fazer coisas diferentes. Eu admiro, entendeu? É a maioria? Acho que não. O parlamento brasileiro tem um custo anual de 11 bilhões de reais. Dentro disso aí está incluso auxílio frete para frete de aeronave, auxílio moradia. Os caras têm auxílio selo. Quem que manda carta hoje? Entendeu? Eles têm auxílio selo? O pessoal do parlamento aí que tem auxílio selo já começa, faz um patrocínio aqui pra nós então e começa Quem que selar manda o carta? podcast. Não é? A gente, assim, Meu Deus do céu. São coisas absurdas. Pô, essa eu não que tem. sabia, tá? Sim. Você sabia que eles ganham dinheiro para comprar o paletó? Sabia. Porque essa. tem que mas entrar é um de paletó e absurdo, falar, mas eu te dou a roupa, não sei o quê. Assim, olha, se você presta um concurso público para outra cidade, você tem que se virar. Você vai lá, você vai aluga sua casa, você que se candidatou ao concurso, não foi? Então você vai lá, você aluga tua casa, você compra. Por que o político no Brasil é tratado como se fosse uma monarquia, como se fosse uma corte, né? É verdade. Eles são tratados E assim. é força de dinheiro, né? Parece que o fundo partidário foi de 5 bilhões, né? Então, 5 bi, outra né? coisa que, meu Deus, um É país inacreditável. como o nosso, divide aí 5 bilhões pelo salário mínimo. Quanto daria? Dá muito pobre.
muito dinheiro. Dá muita gente pobre. Muito É dinheiro. muito pobre Aí na eles fila para pegar esse dinheiro. Para os aposentados. Tu quer que divida, tu quer que faça essa conta em horas, minutos Não, ou em segundos? Não, por quantos salários mínimos são? Uma coisa é certa, para a pessoa ser muita política, coisa. ela tem que ter paixão, audácia e persistência. Nem que seja paixão pelo roubo. Mas Pela ela tem ganância, que ter. pela ganância. Então, agora sim, se o assunto era o Pablo Marçal, precisa ver a persistência que ele vai ter. Um dos vídeos dele que eu vi, ele falou: São Paulo perdeu a oportunidade, que eu não vou fazer isso de novo. Segundo ele, tá legal? Para governador, não bate no Tarcísio, não tem jeito, né? Não tem como. E presidente, ele falou que vai respeitar uma hierarquia. Espera. Ele não... No Tarcísio não ganha. Porque o Tarcísio, primeiro, está sendo o melhor governador de São Paulo. Tem muita O aceitação. Tarcísio foi o melhor ministro do Bolsonaro. O cara é fera mesmo. Ele é bom pra caramba. O Tarcísio conseguiu eleger o Nunes, aquele banana. Então, né? chegava em São Paulo, ninguém sabia o nome do prefeito. Então, o Bananinha, porque é verdade, é uma realidade. Mas é que ele não Ele era nunca- ele prefeito, nunca né? assumiu. Ele era vice do Bruno Covas, né? Sim. Mas, gente, mesmo assim, né? Mas tudo bem, a partir do momento que entrou, falou assim, tá aí, né? Ninguém nunca viu uma placa. Uma obra verdade da que o Pablo falou prefeitura. é que realmente ele não tinha perfil para ser prefeito. Não tinha, não. Não tem. Não tem, né? tem. Mas a máquina do governo é muito forte. Mas então, se nós estamos falando hoje aqui usando o modo PAP para falar sobre política, nós podemos usar o modo PAP no futuro próximo para falar sobre empreendedorismo, ser empresário, ser executivo, palestrante. Eu vou dar alguns exemplos aqui, né? A Andrea falou sobre habilidade. Política também exige muita habilidade de comunicação muito grande. Tem um cara que o Sheik gosta muito de um vídeo que viralizou, que o cara foi pro palco lá, fala: meu número é esse. Ela falou o nome dele. Vote em mim. Eu não sou de fazer, eu sou de falar. Pô, porque o cara ficou nervoso ali, né? Tem o vídeo de uma mulher também, ela foi candidata, não sei se foi a prefeita, numa cidade pequena do Nordeste do Brasil também, e aí o moderador ali falou: a senhora pode falar, você quer me interromper? E começaram a brigar, aí tá toda nervosa. Então acontece muito da pessoa não se preparar para ir e comunicar tudo aquilo que ele tem pronto. Daí a importância de se comunicar. Tem até boa intenção. Isso, igual o inferno, né? Que de boa intenção. Não, Cheio. Mas assim, uma coisa que o Pablo falou, né? Que o sonho dele seria levantar pessoas que fizessem política por filantropia. Porque, olha, putz, eu sou muito bom em gerir coisas de arte, de cultura. Pô, põe o cara na Secretaria de Cultura. Gente que é Meritocracia. Isso, meritocracia. E alguém que fosse fazer porque quer realizar, quer deixar um legado, porque quer ver uma coisa com o nome dele. Mas assim, agora as pessoas são tratadas como se fossem filhos do rei, né? Príncipes. Então, assim, eu acho isso interessante, essa ideia de trazer pessoas para a política que venham por filantropia, por vontade de ajudar, de colaborar, de deixar sua nada marca. disso, nada disso. Eu gostaria. Porém, essas pessoas muitas vezes não chegam lá por problema de comunicação. Isso é verdade, mas a questão não é filantropia, não. A questão é a capacidade técnica mesmo. Não, mas qual era mas qual a comunicação que o Tiririca tinha, gente? Então, mas aí, sabe o que é? Não, mas divertidíssimo num picadeiro. Então, dele chegou no picadeiro, né? Aí reflete a ignorância popular. Tem um perfil de um cara no Porque Instagram. ali foi voto de zoeira, voto de... Foi mais todo Vote mundo no Tiririca, votou, pior do que tá, não fica. Os caras, é verdade. É isso mesmo. Né? E aí o que acontece? Tem um perfil que eu sigo do menino no Instagram, que é impressionante. Ele sai perguntando assim, ó, qual é o estado brasileiro mais pobre? E você vê as respostas das pessoas. África. Você viu isso? Qual o estado brasileiro mais pobre? Brasília? Qual o estado brasileiro mais pobre? É o Brasil? A ignorância, e eu vou falar agora, eu vou falar aqui para você, não sei a sua idade, mas é uma coisa que está piorando. O ser humano está emburrecendo. A partir do momento que as pessoas tiveram controle do todo nas redes sociais, elas deixaram de ver aquilo que era relevante. E isso está muito perigoso. Então, quando a pessoa chega e fala assim, o que faz um deputado federal? Não sei. Quando a Andréa estudava, lá nos anos 40, tinha aula de OSPB. Você não sabe o que é isso, né? Isso aí é veneno pra barata, né? É veneno pra barata. Que era Organização Social e Política do Brasil. Pensa. Estudos sociais na minha época, eu acho que era. Não, tinha uma matéria separada. Tinha Estudos Sociais e OSPB. Pô, eu vou contar falar em matéria, eu consegui reprovar em educação física. Em religião, cara. Pelo amor de Deus. E olha que eu gosto da palavra de Deus, né? Uma coisa é se gostar, outra coisa é praticar, né? Consegui. Não tem nada a ver. E na 7ª série também eu consegui passar direto, faltando 18 pontos. Como que você fez isso? Meu pai morreu. Tá eles bom. ficaram com pena, daí eles passaram. É? Se tivesse 2 pais, você ia passar mais um ano depois, né? Mas então a gente vê o seguinte, infelizmente a população está emburrecendo.
E isso é um dado. Você tem estudos hoje que mostram que é a primeira, nunca antes na história desse país, né? É a primeira vez que a geração ela tem o QI inferior ao dos pais. Isso, a gente sempre quer criar filhos melhores, né? Ô Wagner, uma vez eu fui numa palestra de uma pessoa, eu acho que tu conhece ela, e ele fez uma técnica. Qual? Ele falou, pega o seu indicador e coloque na nuca. Cara... Aí é a testa, né? Pois é. Ah, tá. Todo mundo... É incrível a quantidade de pessoas que colocam na testa. O nome dele segue ele aí no Instagram, Wagner Dias Palestrante. Com W. Mas é o seguinte, Sheik, quanto menos informação tiverem as pessoas, mais fácil elas serão manipuladas. É isso. Então, eu não sou aquele cara da teoria da conspiração, de que existe algumas pessoas que se reúnem para emburrecer, eu não sou. Mas existe um inconsciente coletivo, onde as pessoas vão se deixando levar pelo aquilo que é mais fácil, e aquilo que é mais fácil momentaneamente, aquilo que te dá um prazer momentâneo, te dá um custo muito alto lá no futuro. Então, esse nosso modo PAP, ele serve para despertar você para mais conhecimento. Hoje nós estamos falando especificamente de eleições municipais, que é o momento que nós estamos vivendo. Mas nós sempre vamos trazer aqui assunto relevante para que você cresça profissionalmente, espiritualmente, socialmente, para que você não seja facilmente enganado, para que você não tenha problema. Então nós vamos trazer assuntos polêmicos mesmo. Nós preferimos que você fique bravo a você ficar iludido. Então aqui nós sempre teremos assunto para falar sobre paixão, audácia e persistência. E aproveitando, desculpa, André, e aproveitando, a gente já deixa o convite para você. Você acha que a gente é muito falastrão? Quer vir aqui ser entrevistado? É só você se inscrever no canal, deixar o like e entrar em contato. Isso, eu ia falar, curte, se inscreve, comenta e compartilha. Isso, faz tudo, faz tudo. É isso aí. E segue no Instagram aqui também vai ser um espaço para você que quer eternizar a sua história, até aqui pelo menos, que quer mostrar a sua história para as pessoas que você acha que você pode contribuir. Fale com a gente, para que você venha aqui, para que a sua história seja contada, para que você possa inspirar outras pessoas, mostrar que os obstáculos que você venceu e como que você venceu. Então, o canal aqui está aberto para você. É isso aí. E a audácia? Pegando o gancho do Wagner. Pega meu gancho, Fernando. Pega meu gancho. Mais tarde. Tá sobre os jovens de hoje, né? Que o pessoal que tá com o aplicativo, com o celular na palma da mão, a vida é muito cômoda para eles. Então, o pessoal hoje não quer ter um desenvolvimento social, não quer procurar uma profissão, quer ser um digital influencer, quer vender produto na internet. Estão vivendo de arrastar o dedo na tela. Exato. Porque hoje o cara tem uma ferramenta na mão, que é o celular, que é a internet. Só que daí o cara... eu não tenho tempo para fazer. Tá, mas de quanto tempo tu perdeu fazendo nada? Só assistindo. E o mais impressionante disso é que ele não sabe, mas ele está enriquecendo alguém. Né? Não, esse é um fato que onde eu geralmente, né, onde eu tô, eu falo desse meio de paixão, de audácia, de persistência, porque eu sempre fui esse cara de não desistir das coisas. Aprendi a não procrastinar faz uns 6 anos para trás. Antigamente, se eu fosse tentar colocar em prática isso que nós estamos fazendo agora, eu iria levar milhões de anos, eu não ia fazer. Mas é impressionante a evolução do Sheik, né? Você viu que ele falou faz alguns anos. Quando nós conhecemos o Sheik, ele falava fazem 2 meses, ele falava menos banana para mim fazer. E a evolução que ele teve aqui... Seja menos. Então, parabéns, Sheik, porque uma coisa não é só ter acesso à informação, é colocar em prática, né? Mas quando a gente está falando aqui, já que nós falamos da paixão, e eu acho que para a pessoa entrar para a política tem que ser apaixonada mesmo, e a gente chegar na audácia, entra num problema. Porque muitas pessoas veem audácia como uma característica negativa. Né, que a audácia sua de fazer isso, e aí muitas pessoas param. Eu vou dar um exemplo. A Andréa tem um curso de comunicação confiante e ela fala dessa audácia, né? E é muito legal a gente saber sobre isso. Só que as pessoas, mas eu não sou audaciosa. Por quê? Porque não foram programadas para isso. A gente tem no nosso inconsciente... Já tem esse bloqueio com ela. Negativa. Igual falar, nós temos a nossa linguagem, né? Falar de PNL, quando você fala uma pessoa que é ambiciosa... Quando você fala com uma pessoa ambiciosa, você fala que porque ela estuda pra caramba, porque ela se dedica. Não, ambiciosa dá um contexto negativo. Negativo, né? Não é? A mesma coisa com audácia. Só que é diferente da ambição pra ganância, né? Isso, exatamente. É diferente, e o povo, né? Eu acredito muito que existe o povo não consegue diferenciar isso. O Anderson é audacioso. Não.
Ele quer ficar milionário. Não é que eu quero ficar milionário. Ué, qual o problema? Se eu não tiver audácia... E se querer ficar, qual o problema? Não é pecado também, né? Mas você imagina que uma águia não tivesse a audácia de tentar voar? Né? Foi feita para aquilo. Né? E eu falo para todo mundo, né? Quando uma águia voa, ela fala mais sobre coragem do que sobre voo. Então tem que ter essa audácia mesmo. E nós queremos que você voe e voe alto. Agora eu esqueci que eu ia falar. Então eu falo aqui Mentira. demais. Então vai lá, continua. O Fernando poderia falar para nós sobre o PAP, porque ele é o cara... O pior toma remédio. Ele é o cara que intitulou o nome PAP, na verdade, numa conversa tão rápida e tão simples que nós estávamos debatendo. Qual vai ser o nome do programa? Ele me contou uma história e eu falei, cara, tá aí o nome do programa. Fala um pouquinho, relata para nós aí o Fernando Silva. Eu fiz parte da diretoria de um clube de Itajaí, né, o Marcílio Dias, e ali eu cuidava da parte de marketing e captação de recursos, né? Então, como eu já tinha um certo network, eu fui atrás do pessoal para ajudar, para captar patrocínio para o clube. E me passaram o contato de um grande empresário do ramo da construção civil aqui em Balneário. E comecei a manter o contato com ele, né, tentando trazer ele para dentro do projeto do clube. Não foi fácil, levou um certo tempo, mas criei um vínculo ali comercial com ele. E em uma conversa, durante uma reunião, ele me passou, né? Eu não vou citar o nome dele porque é um empresário bem discreto, é uma pessoa do bem, um cara com um coração extremamente generoso. Ele falou, Fernando, faz 2 décadas que eu adotei o modo PAP para minha vida. E desde então que eu adotei esse modo, minha vida mudou. O que significaria o modo PAP? Paixão, audácia e persistência. E a gente tem que ter tudo, esses 3 pilares em todas as áreas da nossa vida. Seja na vida conjugal, na vida profissional, na vida social. E uma conversa informal com o Anderson também surgiu a ideia de montar o canal, né, no YouTube. A princípio era muito... As melhores coisas acontecem de forma natural, né? Porque eu tava assistindo o jogo do meu time, do Flamengo, tava puto da vida com o Tite, o Flamengo sendo eliminado no Uruguai pelo Peñarol, com um time extremamente superior. Tava tomando um drink lá em casa, Sheik, vamos onde? Tava tomando o quê? Uma bebidinha. Campari. Ele toma Campari. Misericórdia. O cara fez uma Campari. Água de coco. Anderson, vamos abrir um canal no YouTube, cara. Vamos abrir um canal aí, assuntos que, de modo geral, né? Pra gente dar a nossa opinião sobre o contexto geral do rumo que o nosso país está tomando, do que o mundo está tomando. E aí marquei um café com o Sheik lá no espaço dele em Itajaí. Visitem o espaço do Anderson lá, que é bem bacana. Vida saudável. Exatamente. E as coisas foram muito rápido, muito naturalmente. Em princípio eu falei, cara, vamos abrir um canal no YouTube que a gente precisa. Um celular, uma internet, 2 cadeiras e um fundo verde, criar um layout. Chegando em conversa, as coisas evoluíram, né? Hoje estamos aqui nesse podcast com parceiros maravilhosos, onde eu estou tendo a oportunidade de conhecer ótimos profissionais e trazendo junto para o projeto. Então, e vocês estão vendo como é bom o modo PAP? Já destravou. É verdade. Mas é legal isso, né? É o primeiro podcast que eu participo na vida. Tá vendo? Não, a paixão você já tinha, né? Isso é gostoso, porque uma paixão, ela vem com esse sentimento aí, mas aí precisa ter essa audácia. né? Da onde que vem Estar aqui nesse momento, para mim, é isso. Entendeu? Eu falo uma coisa, né? Foi buscar por conhecimento, buscar a pessoa que é o dono do espaço aqui, que é um dos melhores espaços de podcast do Balneário Camboriú, talvez Santa Catarina, onde nós temos toda a estrutura que tem, mas você foi audacioso para isso. Exatamente. Né? Isso é muito legal. E aí agora a gente tem a persistência, principalmente com o objetivo de levar assuntos, mais uma vez falando, que sejam relevantes ao seu sucesso. E aí você vai descobrir o que é sucesso para você. Então, aí eu queria voltar para o Sheik que eu ia falar aquela hora. Que eu te interrompi? Mas faz parte. Sheik, você lida muito com empreendedores. Sim. Aí vamos ver se você tem essa mesma visão que eu, né? Eu vejo muitos empreendedores sofrendo com estoque, encalhado, parado, porque a pessoa não usa as redes sociais. Como você falou, a pessoa fica ali só consumindo, só passando o dedinho, só vendo a vida dos outros, ao invés de usar as redes sociais para divulgar seu produto, seu negócio. E aí é que entra a coisa da comunicação. Muita gente tem vergonha de aparecer, por vários motivos, que vão falar de mim e etc. E só que aí, onde o Wagner estava falando, né, onde eu treino as pessoas, é justamente aí. Isso todo mundo tem. Pega a câmera ali, dá um friozinho na barriga, mas aí entra a audácia. Você tem que dar aquele passo a mais, aquele friozinho na barriga, vencer aquilo ali para você
descobrir que você também pode. E aí depois é só persistência. Aí com persistência você consegue se desenvolver. A gente estava falando do Pablo Marçal, esses dias eu tive acesso ao primeiro vídeo dele no YouTube, acho que viralizou, né? Então era muito diferente. Então o que foi ali? Persistência. Então as pessoas precisam aprender que PAP é básico, é fundamental. Tem que ter paixão. A pessoa só vai crescer, de se desenvolver, ser feliz, ter sucesso, se ela tiver paixão por aquilo que ela faz. Porque se ela não tiver paixão, qualquer obstáculo vai ser uma montanha. A única certeza que vai dar errado é não tentar, né? Exatamente. Então, como tu estavas falando ali do estoque. Cara, tem muitos empresários que vendem... Vou dar um exemplo. Eu tenho um conhecido aqui em Balneário Camboriú, ele tem uma loja ali de variedades. Vende de tudo quanto é tipo de produto. Conheço, na Avenida Brasil. Exatamente. Ele tem até fábrica de plaquinha. Isso mesmo. Conheço tudo. Ele nunca se posicionou nas redes sociais. Ele nunca se posicionou. Ele não fala do produto. Porque na cabeça dele já se vende sozinho. Só que daí eu vejo muitas pessoas reclamando que o meu movimento tá fraco, eu não tô vendendo, não tá acontecendo. Mas o que você tá fazendo de diferente para ter o resultado diferente? Então não tenha vergonha. Rede social, se você continuar sendo um consumidor, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Vai virar, o seu Instagram virou um álbum de fotografia e fofoca. A minha rede social, é difícil o dia que eu não posto alguma coisa que eu esteja vendendo. É difícil. Ou é um carro, ou é uma moto, agora é a floricultura, mais um projeto que está saindo aí novo, que a gente, graças a Deus, é bom ouvinte, a gente escuta e agora coloca em prática, né, Wagner? Então, use sua rede social, pessoal, para faturar, para monetizar, porque é um potencial gigantesco. E olha, tem problema de gravar vídeo? Tá aqui, ó. Depois o André já deixa o link do curso, já aproveita, já o embalo, compra. Só me procurar nas redes destrava. sociais, Andréa do Vale, no TikTok, no Instagram. Vale com 2 L's. No Twitter, quando Mas voltar. é a Andréa do Vale? Do Vale com 2 L's. Mas qual Vale? O Vale da Sombra da Morte. Ela saiu de Carapicuíba, era o Vale. Mas o bom é que ela foi do Vale ao topo. Isso que é legal. Esquece estourado, é isso? Receba! Mas olha, eu vou dar um exemplo aqui. O Fernando, ele tem uma empresa de semijoias, né, Fernando? Que tem as consultoras ali, todas elas. Trabalhamos para deixar as mulheres cada vez mais lindas. Isso. E a questão, né, Fernando, é quantas delas estão posicionadas hoje no digital? Quase nenhuma. Então, assim, e como o Sheik falou aqui, a pessoa não é que ela assim, ela está simplesmente deixando de ganhar dinheiro, ela está perdendo dinheiro com isso. Agora, se ela utilizasse esse aparelho celular que ela tem na mão, e aí vem as crenças limitantes, na maioria das vezes, eu não sei falar, eu não posso falar, e tem uma explicação, você sabia disso? Por que a pessoa, a Andréa pode falar, por que a pessoa tem essa crença de que não sabe gravar vídeo? Então, a gente, por causa das nossas crenças limitantes, a gente tem, do mesmo jeito que nós estávamos falando aqui, sobre a conotação negativa da palavra ambição, audácia, quando nós éramos pequenos, nós também aprendemos que ser quietinho... Ai, que bonitinho, olha, ele é tão quietinho, ele essa não dá aula, trabalho. ainda bem que eu faltei essa aula na escola. Não, você só não colocou em prática. Não, essa aí eu gaseei, no mínimo eu tava jogando ping-pong lá no Henrique da Sua Fonte. Mas, assim, a gente aprendeu com a família, os ambientes que a gente frequenta, se via na igreja... Qualquer lugar onde a gente ia, se você era bem educado, se você era comportado, se você quisesse dar orgulho para os seus pais... É um drive que foi instalado na nossa cabeça mesmo. Então, hoje em dia, quando as pessoas têm essa possibilidade de usar as redes sociais para falar, o se manifestar, o expor suas ideias, expor sua opinião, tem um bloqueio lá no subconsciente, é como se você estivesse fazendo alguma coisa errada. E aí, essa sensação de estar fazendo alguma coisa errada faz com que o cérebro vá buscar. O que é errado? Vão falar mal de mim, eu vou errar alguma coisa, aí a pessoa tem um branco, esquece tudo na hora de falar. Mas tudo isso vem lá do nosso subconsciente, que tá lá gravado. Então, aí que entra, né? O que a gente fala é o seguinte, buscar por conhecimento. Isso está escrito na Bíblia, né? Meu povo sofre porque falta conhecimento. E nós sempre fomos instruídos a buscar mais conhecimento. Mas a questão é, para que serve o conhecimento? E as pessoas não têm noção disso.
O conhecimento ele só tem um objetivo. Para que ele seja colocado em prática, a gente vive experiência. Porque senão não tem o porquê. Imagina um cara que dorme numa biblioteca, ele vai ter todo o conhecimento do mundo. Colocou alguma coisa em prática? Não. Não viveu experiência, então não viveu. Então o que a gente quer, e nós queremos isso aqui também com o modo PAP, é que você adquira conhecimento para viver experiências extraordinárias. Porque a gente tem aqui case de sucesso. Fernando, aqui foi diretor do Marcílio Dias, um time... Não, isso não precisa falar. É um time, entendeu? É um clube centenário de Santa Catarina, com certeza. Uau. Com uma torcida muito apaixonada e que nos dá orgulho ao povo de Itajaí. E agora nós vamos ser tricampeão da Copa Santa Catarina. Marcílio Dias? Eu creio. O quê? Copa Santa É o Catarina. atual bicampeão, né? É o atual bicampeão. Então, assim, o que eu estou falando é a experiência que as pessoas aqui reunidas têm e será colocada à disposição. Eu vou dar o exemplo do Sheik. O Sheik é um cara, assim, ele hoje é casado, mas a mulher dele comprou ele na planta. Investiu na baixa. Que misericórdia, gente, vocês não têm ideia. Era para mim, era primeiro que brigava com todo mundo, xingava, queria sair na mão com as pessoas. Quem viu, quem viu. Sem contar o português, né, que a gente falou aqui. Era Mas não fala do meu português, que ele é bem dizido. Ele falava assim, nós fomos fazer uma viagem, uma vez eu falei, pô, você fala inglês? Ele falou, inglês eu não falo, mas português eu destroio. Eu falei, misericórdia, não dá assim. Então, assim, ele teve essa evolução. E uma coisa legal é tudo aquilo, desde que nós estamos juntos há 3 anos, né, que nós nos conhecemos, foi um processo de evolução contínua. Isso em todas as áreas. Juntos? Estamos juntos. Estamos Só juntos. que a gente costuma... É cama separada, né? É, cama separada. Mas foi um processo de evolução contínua em todas as áreas, né, Sheik? Isso que é legal. Na profissional, hoje você é aquele empresário polvo, né, que tem várias coisas, fazendo muita coisa. Na parte financeira também, glória a Deus, né, porque quando nós conhecemos, Eu peguei 70 euros emprestado, né? E assim, na parte de relação... pandemia. Um monte de coisa, mas essa evolução foi muito legal. Né? Tem a Andréia aqui, que eu sempre falo, a Andréia tá com os 2 livros escritos ali, porque tem uma coisa que eu falo, viu, Fernando? Na minha casa só precisa de um cérebro, não precisa de 2. E já tem o da Andréia. Então, para que eu vou usar o meu? Né? Então, tem a Andréia, que é escritora, ela está com um curso extraordinário para você que quer e precisa se posicionar no digital, mas por alguma razão tem uns bloqueios, acha que não sabe, acha que não consegue, acha que não merece, e acredita, tem fórmula para isso. Tem uma maneira de você aprender determinadas técnicas e com aquilo que você tem hoje, colocar essas técnicas em prática, você vai ver a superação que você vai ter. Então, assim, nós reunimos aqui muito conteúdo para fazer com que você, através da paixão, da audácia e, claro, da persistência, você consiga atingir seus objetivos. E que você entenda que o dinheiro compra o travesseiro e o colchão, mas não compra o sono. Oh, meu Deus do céu. Chico Xavier. Só falta colocar no fundo, Chico Xavier, né? Frase de para-choque de caminhão, né? Hashtag esquece. Misericórdia. Então, Sheik, essa sua persistência, né, de sempre usar as redes sociais para falar do que você está fazendo, vendendo, isso é muito importante. No caso do Fernando, né, que as suas representantes... Você chama de como as meninas? Revendedoras. Das suas revendedoras. Gente, as mulheres, as pessoas compram da Shopee, compram de produto que vem lá da China. Grupos de compra, né, inclusive. Então, compram no Face, né? Compra no Facebook, compra pelo Exato. WhatsApp. Agora, você imagina você ter a segurança de comprar de uma pessoa que você está sempre vendo ali nas redes sociais, que Que você passa tem uma credibilidade. forma de um vínculo. Você não está comprando de um site que vai demorar um mês para chegar. Não, você está comprando de uma É pessoa que você atendimento, sabe quem é um atendimento mais humanizado, né? Exatamente. Mas precisa aparecer. Só Precisa que, aparecer, exatamente. exato. Se a pessoa não aparece, sabe qual a impressão que dá? E o produto que ela vende não é bom. Porque se fosse bom, ela estaria falando. Nem você ela ter acredita. um Instagram comercial só com publicação de fotos já não é o suficiente. É, Não. porque pessoas conectam com pessoas. Essa história de, eu vou vender o produto tal, eu vou criar um Instagram pra fazer aquele... Esquece que isso daí não vai dar... Só vai tomar mais teu tempo. É mais que do tu mesmo, já... na verdade, né? É mais do mesmo. Aí que entra a não adianta. audácia, né? Fazer algo diferente. Exatamente. Então, voltando aqui, né? Já que é o PAP, a paixão, a audácia, a persistência, nós começamos com o primeiro P, né? Da paixão, vamos terminar falando dele também. Porque o que acontece, né? O que a paixão faz com as pessoas? A paixão faz a gente
gente dormir menos, a gente ir dormir mais tarde, acordar mais cedo. A gente faz a gente não se cansar, muitas vezes deixa de comer. É só lembrar quando estava apaixonado. Às vezes, vamos falar fofoca aqui. Coração acelerado. Muda tudo, né? O Sheik estava apaixonado pela Dani, só que ele estava quebrado financeiramente. Não tinha dinheiro para nada. Mas assim, vai sair com a Dani. Dá um jeito. Não, mas a Dani é linda, inteligente, rica, simpática, tem tantas qualidades que a gente não sabe o que ela tá fazendo com o Sheik. Mas tudo bem, não vem ao caso agora, tá bom? Essa amizade de vocês. É amigo da cobra, hein, Anderson? Quem é amigo da cobra, hein? Mas e aí, Sheik imagina. vai sair daqui deprimido. Mas tu acha também que ela ia arrumar um cara? Olha aqui a nave, loiro, olho verde, fala bem. Ah, mas na verdade eu não falava bem, mas tá bom, pula essa parte. E não vai encontrar em qualquer lugar. Eu sou europeu, rapaz, eu sou lorde. É difícil achar uma pessoa de olho verde no sul do Brasil. Misericórdia. Mas os que tem não presta. Mas aí o que acontece? Ele vai sair com ela. Imagina que ele chegar e falar: sai comigo? Mas já tô avisando, hein? Não tenho dinheiro. Você vai ter que comer um dogão prensado. Não, ele não vai falar isso. Porque a paixão faz você dar um jeito. Ah, vou conseguir dinheiro para levar num bom restaurante. Isso que é legal da paixão. Você sempre vai arrumar um veículo que faça com que você atinja seus objetivos. Por isso que a gente convida aqui você a se apaixonar por alguma coisa legal, a se apaixonar por algo relevante, a se apaixonar, por exemplo, como as revendedoras, Fernando, que elas podem pegar as semijoias ali e gravar um vídeo para as amigas para vender essas semijoias, ter essa paixão de saber que você está contribuindo com outra pessoa. Mas tem vários casos aqui, o empresário que quer vender um produto, eu tenho certeza que o seu produto cura a dor de alguma pessoa. Você tem um serviço, eu tenho certeza que esse serviço resolve o problema de alguma pessoa. O que precisa? Então precisa se apaixonar pela solução dos problemas de outros. Tá bom? Nós acabamos desviando da política aqui, porque a política passou, essa é a verdade. Na maioria das vezes a gente chega e fala assim, por exemplo, São Paulo que tem segundo turno agora. Vai dar Nunes, a gente sabe disso, né? Vai dar, então... Vamos, toca o barco, toca lá. Nós só pegamos assim a questão da política para entrar aqui no modo PAP, para saber que talvez você, no seu business, tenha que fazer política, mas eu estou falando da política do relacionamento, entender outra pessoa, encontrar um ponto em comum, alguma coisa, mas que você realize os seus sonhos, atinja seus objetivos, seja feliz e, se puder, contribua na vida de outras pessoas. Meu Deus. Esse é um homem apaixonado. Eu sou apaixonado. A minha vida é antes e depois da Andréa. Eu acho que a gente já está chegando no final do programa. Sim, creio que sim. Acredito. Então, se apaixone todo dia por alguma coisa nova. Eu acho que isso eleva os seus padrões. Não, você não vem com esse papo, não. Quer apaixonar por coisa nova? Pra que eu já sei do que eu gosto? Não, para com isso. Todo dia por coisa nova. Você pode se apaixonar pela mesma coisa. Seja por uma bala, aquela soft que... Aquela bala soft que engasga. Tá? É nessa hora que eu falo, onde tá o Datena quando a gente precisa dele, né? Pra te ver como você a política se apaixonar por coisa diferente. Você pode se apaixonar pela mesma coisa de formas diferentes. Aliás, eu vou deixar... todo dia por uma coisa nova. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um filme que chama Esqueci. A Paixão de Ontem. Aquele filme que o cara tem que conquistar a menina todos os dias porque ela tem problema de memória. Como se fosse a primeira vez. Obrigado, Fernando. Obrigado. Como se fosse a primeira vez. Isso é legal. Ele tem que todos os dias conquistar a mesma mulher. Exatamente. Tá vendo? Uhum. Então fica na sua. A batata ficou no mesmo lugar. Então tá. Então isso que é legal. Você tem o seu business, descubra as formas, as coisas diferentes naquele business que faça você se apaixonar. Agora, se a gente for falar de relacionamento mesmo, quer demonstrar a sua paixão, tem um livro muito bom. Esse livro chama 5 Linguagens do Amor. E uma forma de demonstrar amor é dar presentes. Então você, marido que está assistindo esse podcast hoje, não perca a oportunidade. Você tem aqui 2 possibilidades, né, Fernando? Tem semijoias para presentear a sua mulher. Tem flores da Floricultura Itajaí. Isso. E você pode também presentear o amor da sua vida com livros, que é melhor do que joia e flor. Agora, pessoal, sigam lá. Imagina. Espera aí um momento. Sigam lá o @cefeussemijoias.com.br. Tá fala de novo. @cefeus Semijoias. Cefeus, como escreve? CEPHI-S. É chique. Cefeus. Nossa, você piorou a coisa, Fernando. Né? Fala de novo. CEPHEUS. Exatamente. Pronto, de nada. Ele falou ok. com Ila no meio. Falou com ele, mas tudo bem.
Deixa, Alzheimer. TDAH Siga mesmo, também TDAH, tá? a Floricultura Itajaí. Floricultura Itajaí, que agora vai vir com uma grande novidade no próximo episódio. Eu acredito que eu já vou estar divulgando aqui também. Uma ideia que nós vamos colocar em prática e o melhor de tudo, nós vamos ser pioneiros no sul do Brasil. Não Parabéns, tem Sheik, no sul parabéns. do Brasil. Então, Siga também Wagner Dias, palestrante. Wagner é com W, tá nas redes sociais ali, você vai conhecer um pouco sobre o conteúdo que a gente aborda, sobre relacionamentos, crenças limitantes, paixão pelo que é correto e sólida esperança no futuro. E Andréa do Vale, é Vale com 2 L's, porque ali você vai conhecer todos os cursos que ela ministra sobre comunicação, como gravar vídeo nas redes sociais, como você se posicionar com profissionalismo, elegância e ter os resultados almejados. E conheça um pouco da nossa obra, os livros que nós estamos divulgando, que a gente tem certeza que vai ser um diferencial na sua vida. Então agora nós vamos nos despedir de você. Muito obrigada por ter nos assistido até agora. Fica novamente o convite para você vir até aqui, para você contar a sua história, participar, para que você tenha conteúdo, para que você possa contribuir, deixar a sua marca. Use as redes sociais, então deixe a sua marca. Nós estamos aqui à disposição. Então eu sou Andréa do Vale, Vale com 2 L's. Estamos divulgando o livro Eu, Simão, o escolhido para carregar a cruz. E qualquer dia a gente pode falar sobre isso, né? com certeza. Ficção cristã é a área do que está mais crescendo na Hypada. literatura no Brasil. Eu vou trazer vai vir um convidado no programa que se chama Felipe Vasconcelos. E ele era um cara que ele cantava na noite. Então ele era músico, né? E ele se converteu. Hoje ele faz parte de uma igreja. E um cara sensacional também, com conhecimento muito, muito bacana. E com certeza vai contribuir demais para o nosso programa. Vai ser um bate-papo gostoso. Então, aproveita, deixa seu comentário, sua pergunta, sua observação. Aproveita esse momento. A rede social tá aí para isso. É isso aí. Não esqueça, curta, comente, compartilha. Na próxima semana estaremos juntos outra vez. Estaremos novamente aqui com o modo PAP. Paixão, audácia e persistência. É nóis. Tchau, tchau, gente.